Rafael, psicólogo, e um ninja deve ver através da decepção. Hoje eu vejo que essa frase tem penca de sentidos. Hoje a reflexão é sobre Hatake Kakashi. Tem spoiler de todo o anime de Naruto. Vamos lá. Quantas perdas em nossas vidas podemos de fato suportar? Quantas situações difíceis podemos presenciar? Eu gostaria que você fizesse um experimento mental bem rápido. Pense nas 5 coisas mais importantes que aconteceram na sua vida. Não censure o que vem à mente. Deixa o pensamento vir. Bem provável que a sua lista de 5 coisas vão envolver eventos difíceis. Quando falamos do Kakashi, falamos de um dos personagens mais marcantes da história dos animes. Provavelmente até quem não é acostumado a ver animes já viu a imagem do Kakashi em algum lugar. Aquele que participou da vida dos 2 protagonistas da história. E que muitos, assim como eu, acabam gostando mais dele do que do Sasuke do Naruto. Hoje eu farei um rebuild do primeiro vídeo do canal. Sim, o primeiro vídeo. Agora com vocês mais cientes de muitas coisas. Vocês que acompanham esse canal há muito tempo já conhecem muitos termos sobre comportamento humano. Então com isso eu posso fazer uma explicação mais profunda sobre esse personagem. E fazendo uma metáfora mais completa sobre a história de vida e o comportamento dele. E fazer associações pontuais sobre as relações que isso se assemelha à nossa realidade. Afinal, esse é o objetivo do canal. Começa pelo fato de que Kakashi é uma criança diferente das demais, que foi forçado a amadurecer de forma muito mais rápida que as outras pessoas, justamente pelas circunstâncias, por tudo que foi acontecendo na vida dele. Kakashi era um personagem diferente quando era mais novo, mais arrogante, mais prepotente de alguma maneira, bem reservado e com muito poucos amigos de fato, mas tinha um motivo pra isso acontecer. Kakashi é marcado como um dos personagens de Naruto que mais passou por adversidades durante sua vida, e muito desses eventos ele acaba passando justamente quando ele ainda é uma criança, tornando suas cicatrizes ainda mais visíveis. Ele perde seu pai, o Sakumo Hatake, muito cedo, e por um motivo complicado ainda, já que seu pai tinha tirado sua própria vida. E o motivo do Sakumo fazer isso foi algo muito marcante, pois acabou impactando a personalidade do Kakashi. Seu pai tinha escolhido priorizar seus amigos em detrimento de regras, da missão, e ele foi amplamente ostracizado pelos outros por isso, o que levou ele a um estado depressivo profundo, que acabou ocasionando na morte dele. Seus pensamentos, se você os pensar repetidas vezes e atribuir a ele como sendo verdades, podem se tornar crenças. As crenças criam uma lente cognitiva através da qual você interpreta os eventos do seu mundo. E essa lente serve como uma espécie de filtro seletivo, através do qual você peneira o ambiente em busca de evidências que correspondem ao que você acredita de verdade. Kakashi, após presenciar a morte do pai, ele usa suas crenças para reforçar o quanto ele deve seguir o código ninja, de priorizar sempre as missões, de colocar elas sempre à frente, independente se isso colocar pessoas que ele gosta em risco. Ele faz isso porque aquilo causou um dano enorme em alguém que ele amava. Ele não queria repetir isso. Começava ali um sistema seletivo de filtragem no cérebro do Kakashi. É quase como o efeito priming. Os efeitos de priming aparecem nas respostas de uma pessoa a estímulos, com a velocidade com que a pessoa é capaz de categorizar uma sequência de letras com uma palavra ou uma não palavra. Por exemplo, depois de um tempo que a gente ouve a palavra médico, a gente pode reconhecer a palavra enfermeira muito mais rapidamente, porque os conceitos médicos são intimamente associados em sua mente. Um dia falarei mais sobre esse efeito. Kakashi escolhia essa forma de pensar mais específica, não por ser mais efetiva ou algo assim, mas por medo. Ele não queria repetir ou sentir o mesmo que ele teve na infância. Era um mecanismo de defesa. Ele se tornou extremamente pragmático após isso, seguindo as regras à risca e não aderindo a nenhum tipo de flexibilidade, vendo as coisas sempre com esse viés que concordava com o que ele tinha escolhido acreditar. Isso é normal, acontece com a gente o tempo inteiro. Quando o cérebro é preparado por uma certa crença para procurar algo, ele desliga redes neurais concorrentes. Então com isso você realmente tem dificuldade em ver evidências em contrário de uma crença já existente. É por isso que quando a gente está deprimido, acabamos vendo o mundo de uma forma mais deprimente também. E é por isso que às vezes também estamos tão convencidos de que a nossa visão de mundo é a verdade. O que a maioria das pessoas não percebe é que elas estão participando da criação da sua própria versão da verdade. Kakashi criava a sua própria verdade a partir do trauma que ele tinha sofrido. E isso mexia com a própria personalidade dele. Uma característica da personalidade não precisa necessariamente ser dada geneticamente. Se você já sentiu enjoado por comer mingau, por exemplo, quando criança, existe chance de que você pule qualquer tipo de farinha de aveia quando sair para tomar café da manhã décadas depois. Aversões alimentares são profundas, mas podem se formar após uma única refeição desagradável. Isso acontece com outras questões também. No caso do Kakashi, um único evento, um evento marcante, alterou a visão dele de mundo do futuro, de como ele veria o futuro depois. E aí entra o grande ponto desse personagem, que tem a ver com a frase do começo do vídeo. Uma das características curiosas da mudança de personalidade é que somos mais profundamente alterados por
experiências altamente desagradáveis do que por experiências altamente prazerosas. Possivelmente porque experiências dolorosas sinalizam ameaças iminentes à nossa sobrevivência. Mais tarde, Kakashi conhece duas pessoas, a Rin e o Obito. Devido à sua crença, ele entra em confronto com o Obito, que pensava o completo oposto. Seu companheiro de time acreditava que o pai do Kakashi, na verdade, tinha feito a escolha certa, em priorizar os amigos. O Obito via, na verdade, o Sakumo como um herói, algo que o Kakashi discordava, ou se convencia disso. Até o dia que eles saem em uma missão, a Rin é capturada e o Obito não aceita simplesmente completar aquela missão. Ele quer salvar a sua amiga. Kakashi discorda, mas as palavras do Obito de alguma maneira impactam ele e mais tarde ele acaba indo também ajudar ela, ocasionando em outro fator traumático. Kakashi perdia agora o seu amigo. Após ele criar laços novamente, ele acaba perdendo essa pessoa logo em seguida. Tão jovem, ele já tinha perdido seus pais e um amigo. Logo depois ele acaba perdendo a Rin também. E o pior, por suas próprias mãos, ocasionando todos aqueles sintomas do que parecia ser um transtorno de estresse pós-traumático. Kakashi começa a ter flashbacks do evento, começa a ter alucinações, vendo a Rin falsamente em alguns locais, pesadelos repetidos sobre o evento e o hábito compulsório de lavar as mãos em várias ocasiões, como se elas estivessem sujas, igual aconteceu no dia do evento. O trauma deixa sua marca no cérebro. Por exemplo, estudos como o do pesquisador Ronak Patel mostram consistentemente que o transtorno de estresse pós-traumático está ligado a uma maior atividade em áreas cerebrais que processam o medo e menor ativação em partes como o córtex pré-frontal. A região é responsável pelo nosso comportamento mais racional. Por isso, uma pessoa com trauma tende a ver as coisas, as situações da vida, de maneira muito negativa, de forma distorcida. O nosso cérebro volta àquele cenário repetidas vezes e está tentando entender a experiência ou descobrir se deveríamos ter respondido àquela situação de forma diferente. Por isso, às vezes, temos sonhos recorrentes com eventos negativos. Estudos mais recentes têm mostrado que uma das funções dos sonhos é justamente essa: treinar cenários possíveis em ambientes menos hostis. No caso, você deitado com a noradrenalina mais baixa, treinando uma situação com uma nova perspectiva. E uma coisa que salvou bastante o Kakashi desses traumas foi o apoio social que ele encontrou nas pessoas que estavam ali ao seu lado. Uma delas, o próprio Gai. O Gai tem uma personalidade inabalável. Caraca, eu não fiz vídeo do Gai ainda, né? Gai e Kakashi têm aquela amizade que todo mundo queria ter, mas que é muito difícil de conseguir manter. Apesar de serem extremamente opostos um do outro, o Gai puxa o Kakashi do seu conforto de ser introvertido e ajudou o Kakashi a criar a forte percepção de que as pessoas ao redor dele, os seus laços, eram extremamente importantes. Kakashi, após sofrer essas perdas, passa a ser alguém mais isolado, fazendo leituras de livros com cunho mais depressivo, mostrando um certo desânimo perante as situações da vida. É como se ele não tivesse propósito. Entrar ali pra Ambo ajuda ele, entre aspas, a canalizar suas emoções negativas. Tempos depois, inclusive, ele sofre outro baque, que é a perda do Minato, o último ali do seu time. Com isso, o Hiruzen ali se torna fundamental pra ele, pois ele tenta dar um novo propósito pro Kakashi. Sakura, Sasuke e Naruto representavam ele de alguma forma. Lidar com Sasuke era também lidar com o Sharingan e com o imenso trauma que o garoto Uchiha também tinha passado. Lidar com o Naruto significaria lidar com o filho do seu mestre. E lidar com a Sakura era lidar com um contexto totalmente diferente do que ele teve. E as relações que ele acaba encontrando ajudam ele demais. O trauma, ele perturba o equilíbrio do corpo, ativando o sistema nervoso simpático e nos enviando para o modo de luta ou fuga. É natural querer se retirar, mas se isolar vai piorar as coisas. Conectar-se aos outros aumentará sua força. Envolver-se com os outros, mesmo que você não fale sobre o trauma, te fornecerá distração, corregulação e uma sensação de normalidade. Por isso o Kakashi traz pra gente como principal lição a capacidade de aprender com os seus próprios erros e com isso não repetir eles no futuro. Como Sócrates costumava dizer, ninguém comete erros de bom grado. Ou seja, ninguém erra de propósito. A grande maioria de nós erra com a intenção de acertar. Isso faz total diferença. Em 1898, o Dr. Eduard Thorndike formulou um princípio que se tornaria conhecido como a lei do efeito de Thorndike. Ele afirmou que as ações que resultam em um resultado satisfatório provavelmente serão repetidas nessa situação, porém as ações que resultam em efeitos insatisfatórios, adversos, serão descontinuadas. E aí nos perguntamos, por que quando erramos, repetimos aquele erro novamente, mesmo sabendo e refletindo que aquilo não era a opção certa a se fazer? Mas aí vem um grande ponto. Talvez de fato não pensamos muito bem naquela situação. Achamos que pensamos, mas é bem provável que não pensamos racionalmente naquilo. A dinâmica do aprendizado exige reflexão. O que estaria por detrás do comportamento de aprendizado do Kakashi em relação aos erros vem muito da neuroplasticidade. A neuroplasticidade refere-se à tendência inata do cérebro a reorganizar suas próprias vias neurais. Dois mecanismos aumentam a neuroplasticidade: a repetição, quanto mais fazemos algo, melhor alcançamos aquilo, e o hormônio do estresse, a adrenalina. A adrenalina facilita a codificação de uma memória, ou seja, os traumas e situações adversas que o Kakashi foi presenciando ao longo da vida foram transformados em aprendizagem por ele mesmo. Apesar de que observamos em
alguns momentos, traços no Kakashi que são reflexos desses traumas, como sua dificuldade de expressar emocionalmente, ser bastante discreto, quieto, preferindo momentos de maior introspecção, Kakashi acabou por não desenvolver formas de pensamento e comportamento rígido de forma a ver o mundo de uma maneira totalmente negativa, apesar dele mesmo assim ter sua personalidade impactada. O time 7 traz para ele um novo propósito, um senso de responsabilidade e uma nova oportunidade de ver a vida de uma forma diferente. O impacto do trauma que ele teve com o Obito foi gigantesco, e com o time 7 ele tem uma nova oportunidade de mudar as coisas, e a situação do Obito tem um impacto nisso. Foi um trauma tão pesado pro personagem que ele começa a incorporar padrões de comportamento do Obito nele mesmo. Então ele se torna mais relaxado com a vida, aparentemente, se atrasando mais, e agora, assim como o Obito, prefere priorizar seus amigos e as pessoas que são importantes para ele, mesmo que ele tenha que quebrar regras para isso. Tanto que o time 7 é aprovado justamente por isso. Eles priorizaram os amigos, mesmo tendo que quebrar regras. Ele não adotou padrões rígidos de comportamento na vida adulta, que são bem vistos em pessoas que sofreram diversos traumas durante a vida. Ele passa a ser alguém que se preocupa bastante com as pessoas. O grande ponto é que a dor pode fazer a gente crescer. Claro que existe um limite para isso. Isso é algo que representa muito bem o Kakashi, que perdeu inúmeras pessoas próximas durante toda a sua jornada. Porém, a cada queda, ele simplesmente levantava e continuava andando. E com isso ele encontrava significado em outras situações, criando ali o famoso crescimento pós-trauma. O crescimento pós-traumático é a mudança psicológica positiva que alguns indivíduos experimentam após uma crise de vida ou evento traumático. Não precisa ser algo extremamente traumático como o que o Kakashi passou. Pode ser a demissão de um trabalho, a perda de um relacionamento, uma amizade que se foi. O crescimento pós-traumático não nega a angústia profunda, mas postula que a adversidade pode involuntariamente produzir mudanças na compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo. Inclusive, essa forma de crescimento pode coexistir com o transtorno de estresse pós-traumático. Esse fenômeno foi identificado pelos psicólogos Richard T. Desch e Lawrence Calhoun. Com base em suas pesquisas, eles perceberam que muitos sobreviventes de trauma começam a forjar novos relacionamentos mais fortes com os entes queridos, bem como as vítimas que sofreram da mesma maneira. É interessante até ver isso na relação do Kakashi com o Sasuke. O Sasuke foi alguém que passou por um trauma absurdo também na infância. Eles também observaram que alguns cultivam a força interior através do conhecimento de que superaram tremendas dificuldades. Eles podem ganhar uma apreciação mais profunda pela vida e sua relação com a religião e a espiritualidade muda e evolui. Tudo isso a gente meio que encontra no Kakashi de alguma forma. Uma das características dele justamente é essa, a calma e a temperança, que falta em muitos outros personagens, mas que foi algo que ele aprendeu a ter. Também percebemos que o Kakashi, após ficar adulto, meio que conseguiu superar esses traumas. Não vemos mais ele tendo flashbacks ou pesadelos sobre o que aconteceu com ele no passado. O único momento que ele parecia ter alguma dificuldade é justamente em lidar com o Obito. Isso acontece quando os dois se encontram novamente. Nesse encontro, percebemos que o Kakashi continua se culpando bastante. Uma culpa por não ter conseguido ajudar o seu amigo. Porém, ali no final ele consegue reinterpretar a situação e criar um novo significado com aquilo, percebendo que a situação em si e o Obito não são mais as mesmas de antigamente. Com isso, ele consegue derrotar o Obito e proteger agora o que de fato estava no controle dele, que era justamente o seu futuro e as novas pessoas que estavam ao seu lado. Seu passado já não poderia mais ser alterado. Era algo que não estava mais no seu controle. Tem uma conversa que o Kakashi tem com o Sakumo, uma espécie ali de experiência de quase morte, um sonho, na qual ele mostra o tanto que a morte do seu pai tinha impactado ele. Porém, vemos que ele entendia o que seu pai tinha feito. Ele tinha entendido a escolha de seu pai de priorizar os amigos ao invés da missão. E com isso ele revela que era o certo a se fazer naquela hora. Naquele momento, o Kakashi encontra o perdão para com seu pai. Muitos de nós, assim como o Kakashi, somos forçados pelas circunstâncias a pensarmos em assuntos que nunca fizemos antes. Leva tempo para se curar de um trauma. A ideia de crescimento pós-traumático nunca deve apresentar pressão adicional para se recuperar, ou carregar uma expectativa de recuperação a qualquer custo. Encontrar um sorriso na vida após ter passado por diversas situações é algo muito difícil. O crescimento pós-traumático ocorre quando a pessoa que experimentou o trauma é capaz de integrar a experiência em suas vidas, mantendo espaço para o trauma, honrando a experiência e encontrando perspectivas que permitam um caminho significativo a seguir. E não é um caminho linear. Alguns dias serão melhores, enquanto outros te deixarão para baixo. E por isso que Kakashi se tornou Hokage e ele era o melhor personagem para isso. Ele tinha um equilíbrio entre o dever e a proteção das pessoas ao redor. Ele, ao mesmo tempo que é calmo e racional, ele também é alguém que entende o sofrimento dos outros, porque ele passou por isso. Ele passou por isso e conseguiu ressignificar esses eventos. A lição de Kakashi para a gente é justamente essa. Existe sim vida após grandes traumas, apesar de ser um caminho bastante árduo e difícil. E essa é uma questão existencial, pois você nunca será livre para expressar o seu verdadeiro eu até que esteja pronto para abandonar seus mecanismos de defesa não mais necessários e excessivamente rígidos contra a ansiedade e a vergonha. Kakashi só foi entender a decisão de seu pai de proteger seus amigos quando de fato ele criou laços importantes, laços que ele queria manter por perto. E isso fez ele entender o seu pai. Os traumas são complexos
e eles acabam tirando muito tempo da nossa vida. Kakashi mostra que seguir em frente, perdoar e ressignificar a vida é uma das melhores maneiras de não fornecer nenhum minuto a mais para aquilo que já te tirou tempo demais. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.